Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem para a gente, quando a gente fala em planejamento de um novo negócio, é se será que essa empresa que eu vou montar, esse negócio que eu vou montar, ele vai ser capaz de gerar para mim receita e lucro para cobrir as minhas despesas pessoais? Será que eu vou ser capaz de viver com esse negócio que eu quero montar? Ou será que ele não vai ser suficiente para suprir as minhas necessidades pessoais? Eu sou o Getúlio Vargas, aqui da Excel, e eu gostaria hoje de falar desse assunto tão importante que a gente tem que pensar bem na hora de montar o próprio negócio. Eu quero falar com você sobre o impacto que as finanças pessoais têm no negócio que a gente vai montar. As finanças pessoais, elas podem afundar um negócio, né? E se elas não forem bem geridas, bem controladas, você pode levar o seu negócio à falência por causa de um descontrole nas suas finanças pessoais. É interessante a gente falar nesse assunto porque uma das coisas principais que a gente não pode, de forma alguma, esquecer quando a gente monta um negócio próprio, né, quando a gente vai empreender, e infelizmente é uma coisa que muitos empreendedores esquecem, é que a pessoa jurídica, né, o meu negócio, ela é uma pessoa jurídica, ou seja, ela é uma outra pessoa, né? Então, eu tenho aqui a pessoa física, que sou eu, e tenho a minha pessoa jurídica, que é a minha empresa. E essas duas pessoas, elas são duas entidades, elas são duas pessoas diferentes, e por ser duas pessoas diferentes, elas precisam ser tratadas como realmente duas pessoas diferentes. Você não pode misturar a pessoa física com a jurídica, ou seja, confundir o que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física. Na verdade, você tem que ter uma linha que divide perfeitamente até onde vai a pessoa física, onde começa a pessoa jurídica e onde ela acaba. Então, para que você não misture as coisas e acabe interferindo, né? A sua pessoa física interferindo de forma errada, né, na sua pessoa jurídica. Portanto, isso é uma das principais coisas e uma das primeiras lições que a gente precisa aprender antes mesmo de começar o próprio negócio, né, de montar o primeiro negócio, é ter em mente e guardar isso na nossa mente, que a pessoa jurídica nunca pode ser misturada com a pessoa física. A gente vai ver isso mais na prática, como isso funciona, mas assim, para que você não confunda as coisas. Elas têm são entidades diferentes e elas precisam sim ser tratadas dessa forma. Então, para a gente ver na prática isso, como funciona e como que as finanças pessoais elas vão interferir, né, no negócio, né, na pessoa jurídica, eu queria começar falando com vocês aqui, eu deixei anotado aqui, a respeito do resultado, e esse aqui é o resultado da empresa. Quando a gente fala em resultado da empresa, a gente quer dizer nada menos do que o cálculo, né, do lucro ou prejuízo. Então, todo mês, todo ano, periodicamente, a gente precisa calcular para ver se essa empresa está tendo lucro ou prejuízo. Né? Isso que é o que importa, basicamente, é o que mais importa, né, para o empreendedor. Será que esse negócio está me dando lucro ou será que esse negócio está me dando prejuízo? E como é que é feito esse cálculo? Basicamente assim, a gente começa com as receitas de vendas. O que é essa receita de vendas? São as minhas vendas, aquilo que o meu cliente está pagando para receber o meu produto ou o meu serviço, né? Seja você um prestador de serviço ou um comércio ou uma indústria. Então, quando você vende para o cliente, você registra aqui a sua receita de vendas, né? E qual é o valor que você registra? É exatamente o valor do que você vendeu. Então, se eu vendo essa caneta por, sei lá, R$10, a minha receita de vendas, eu vendi uma caneta, a minha receita de vendas vai ser R$10. E aí, o que eu tenho que colocar depois? Para eu ter essa receita de vendas, para eu fazer essa venda aqui dessa caneta, eu tive custos, né? Eu tive despesas e a gente pode chamar esses gastos, né, esses custos de custos fixos e custos variáveis. O que são esses custos fixos e custos variáveis? Né, o conceito de custo fixo e custo variável é muito importante a gente ter também na nossa cabeça. Né? Como a gente define, né, o que é custo fixo e o que é variável? Tudo está relacionado com a receita de vendas. Tudo com as vendas.
Então, o custo é considerado fixo se eu olhar para as vendas e ele for fixo em relação às vendas, tá? Não é porque um valor, não quer dizer que quando a gente fala custo fixo, que o valor tem que ser fixo, sempre igualzinho. Não é isso, não. Ele tem que ser fixo em relação às vendas. O que é isso? Se eu vender mais ou se eu vender menos, esse custo não vai variar. O custo fixo, ele não vai variar. Ele é fixo. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui. Se a gente pensar, por exemplo, vamos imaginar que a gente fosse aqui uma loja, né? Que eu tenha uma loja de roupas, né? Vamos colocar assim. Um dos custos que essa loja tem é o aluguel do ponto comercial onde essa loja está estabelecida, né? Então, esse aluguel é um custo fixo. Por que ele é fixo? Ele é fixo porque ele não varia de acordo com a minha venda. Ou seja, se eu não vender nada na minha loja naquele mês, eu vou pagar aquele valor de aluguel. Se eu vender muito durante aquele mês, eu vou pagar o mesmo valor de aluguel. Você está entendendo que ele não varia de acordo com a venda? Ele não está diretamente ligado com as minhas vendas. Ou seja, vendendo muito ou vendendo pouco, eu vou ter o mesmo valor de aluguel. Outro exemplo, tomando, né, se a gente pensar de novo vamos continuar pensando aqui nessa loja de roupas. Nessa loja também tem um custo de energia elétrica, não é isso? A gente tem que ir lá iluminar as vitrines, né? Você tem o computador ou os equipamentos que você tem ali dentro da sua loja que consome energia, né? A energia, a luz da loja, né? E essa energia, por mais que na conta de energia ela varia, né? Às vezes você gasta um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então o valor que você paga de energia não vai ser exatamente o mesmo, mas ele, no caso de uma loja, ele é considerado custo fixo. Por quê? Porque, de novo, ele não está relacionado com as vendas. Se eu vender mais, não necessariamente eu vou aumentar o custo de energia, né? E se eu vender menos ou não vender nada, também eu vou ter que continuar iluminando as vitrines, eu vou continuar tendo que ter a loja aberta e com as luzes acesas para receber um possível cliente, mesmo que nenhum cliente venha até a loja, né? Mesmo que eu não venda nada. Então, eu vou ter ainda o meu custo de energia, ele não vai variar de acordo com as vendas que eu for fazer. Outro exemplo de custo fixo é o contador, né? Essa loja que a gente está falando, ela vai ter lá um contador, precisa do contador para fazer a contabilidade, né, da empresa, e esse contador, normalmente, ele cobra um valor fixo por mês, e você vai ter que pagar ele de qualquer jeito, vendendo muito ou vendendo pouco. Ou seja, novamente, o valor dele não está diretamente ligado com as vendas. Vendendo muito ou vendendo pouco, você vai pagar o mesmo valor para o contador. Então, o custo com o contador não está diretamente ligado com as suas vendas. Outro exemplo muito importante, que às vezes pesa muito numa empresa e que são super importantes, a gente precisa ter, né, dependendo da estrutura da sua empresa, é o custo com funcionários, né? E aí quando fala em custos de funcionários, a gente está falando em salários, férias, 13º, os encargos que incidem, né, sobre os salários, sobre as férias, sobre o 13º. Tudo isso a gente chama de custo que você tem com o funcionário. E da mesma forma, ele é considerado um custo fixo, por quê? Você vai ter esse custo todo mês. Se você contratou um funcionário e você tem que pagar esse funcionário, independe de você vender ou não. Se você não tiver nenhuma venda naquele mês, no final do mês você tem que pagar aquele funcionário, na verdade? E você vai ter que pagar então as férias desse funcionário, você vai ter que pagar o 13º. Então ele é fixo, sempre fixo, porque não está relacionado com as minhas vendas. Vendendo muito ou vendendo pouco, eu tenho que pagar o mesmo valor para funcionários, né? E aí, né, todos esses custos de funcionários, eles são incorridos, eles precisam existir. Agora, por outro lado, a gente tem aqui também os custos variáveis, né? E o que é variável, né? Custo variável. Da mesma forma que a gente falou que os custos fixos, eles não variam em relação às vendas, agora os variáveis, já como o nome mesmo diz, ele varia
de acordo com as vendas. Então, de novo, lembrando, o critério não é saber se o valor varia, né? Se o valor sobe ou desce, não é isso. É a questão, ele varia em relação às vendas. Se eu vender mais, eu aumento o meu custo variável. Se eu vender menos, eu diminuo esse custo. Então, se esse custo ele aumenta ou diminui de acordo com as minhas vendas, se eu aumento as vendas, meu custo aumenta. Se eu diminuo as vendas, ou seja, se eu vendo menos, meu custo diminui. Então, esse custo é chamado de custo variável. Você viu que ele está variando conforme eu vendo, mais ou menos. Um exemplo claro, né, em relação a isso, a gente tomou como exemplo antes aqui uma loja de roupas, né? Uma loja de roupas, ela precisa comprar, por exemplo, mercadorias, né? Ela precisa comprar as roupas que essa empresa vai vender, que essa loja vai vender para os seus clientes. Esse custo, né, de compra, né, esse custo de venda dessa mercadoria, essa mercadoria que você está vendendo, ela tem um custo, ela custou algum valor para você. Né? Você vende por um determinado valor, mas ela custou um pouco menos, né, ou muito menos, dependendo, para você. Você teve que pagar por aquela mercadoria ao fornecedor e aí então você vai revender para o seu cliente, não é verdade? Então, essa mercadoria, ela é considerada um custo variável, porque ela está diretamente ligada com as vendas. Se eu não estou vendendo nada, se minha loja não está vendendo, não tem por que eu ficar enchendo a loja de estoque, comprando mercadoria, né? Eu não vou ter custo de mercadoria, porque eu não tive venda. Se eu vendi, se eu aumentar minhas vendas, se eu vender muito naquele mês, o meu custo com mercadoria, né, com a mercadoria vendida, o custo da mercadoria vendida, ele vai aumentar porque eu aumentei muito, muito as vendas. A gente falou no outro exemplo, quando a gente estava falando de custo fixo, a gente usou o exemplo da energia, falando de uma loja, né? Que a energia, por exemplo, na loja, ela é fixa porque vendendo muito ou vendendo pouco, eu não estou aumentando, né, esse custo de energia porque eu estou vendendo mais ou vendendo menos, né? Porém, se a gente pegar a mesma energia numa indústria, por exemplo, uma indústria já muda completamente de figura a questão da energia. Por quê? Numa indústria você tem lá um maquinário que precisa trabalhar, você precisa deixar ligado, né, funcionar, para que você possa produzir para vender. Ou seja, se eu tiver muitas vendas naquele mês, imagina uma indústria que aí você fez várias encomendas, né, o cliente fez várias encomendas para você precisa produzir aquilo ali, e aí, então você tem que ligar todo o seu maquinário para botar as máquinas para funcionar o tempo todo ali, para você poder cumprir, né, com aquele contrato, né, com aquele pedido do seu cliente. Isso vai fazer o quê? Que os seus custos, né, o seu custo com energia aumente. Entende? Por quê? Porque o seu maquinário está trabalhando muito. Se você não tem venda, né, no caso de uma indústria agora, ó, a gente mudou o exemplo, né, a gente está falando agora de indústria. Se você não tem venda, você não vai ter produção. Para que você vai ficar produzindo um monte produto se você não está vendendo? Ou seja, suas máquinas vão ficar desligadas, paradas, ou vão trabalhar um pouco só, muito pouco. Então, seu custo com energia vai cair. Por isso que a gente nunca pode definir um custo, sendo ele variável fixo, classificar ele como fixo e variável pelo valor, né? Dizendo assim, esse valor sobe e desce, todo mês ele aumenta ou diminui, então ele é variável. Não é bem assim. Eu sempre tenho que olhar para a venda. Então, esse caso da energia é bem interessante. Então, numa loja, a energia vai ser fixa, é um custo fixo. Numa indústria, por exemplo, o custo de energia vai ser variável. Vamos pensar também num prestador de serviço. Imagina que eu tenho uma empresa de prestação de serviço, vamos imaginar que seja uma empresa de prestação de serviço de faxina em escritório. E aí eu tenho cadastrado no meu banco de dados, eu não tenho funcionários, faxineiras, né, mas eu tenho cadastrado no meu banco de dados várias faxineiras que eu vou contratar à medida que eu tenho
uma solicitação de cliente, né? Então, um cliente vai lá, um escritório, né? Ele vai e me chama para quer que faça uma faxina no escritório. Então, eu vou lá, contrato, chamo aquela faxineira, dentro daquele banco de dados lá, banco de faxineiras, né, que eu tenho, aquela lista de faxineiras que eu tenho disponível para lançar a mão, eu procuro alguém que esteja disponível e que possa atender a demanda que foi feita pelo cliente. Então ela vai lá e atende aquele cliente. Então, esse custo, né, nessa empresa de prestação de serviço, esse custo com essa faxineira vai ser um custo variável. Por quê? Porque se eu não tiver venda, né, se um cliente, ninguém me solicitou a faxina, eu não vou chamar essa faxineira para ir lá fazer a faxina, certo? Mas, se tiver muitas vendas, ou seja, muitos clientes ligando e pedindo a faxina, eu vou ter que chamar várias vezes a faxineira. Então, esse custo com a faxineira vai aumentar, certo? Então, veja que é um custo, nesse caso, seria um custo variável. Agora, essa mesma faxineira, sendo funcionário, por exemplo, de uma loja, né, que a gente falou antes, ela se torna custo fixo. Por quê? Porque ali ela está ali disponível para você, ela é sua funcionária e você tem que pagar o salário dela, independente de ter vendas ou não. Então deu para entender a diferença de custo fixo variável, e é bom a gente falar muito nisso, porque, olha, é muito comum as pessoas confundirem essas coisas, né? Confundir achando que custo fixo e variável é só olhar se o valor variou, subiu ou desceu. Não é isso. Então sempre olha para a venda. A pergunta que você sempre tem que fazer é o seguinte: se eu aumentar a venda, o custo aumenta? E se eu diminuir a venda, o custo diminui? Então é um custo variável. Agora, se eu aumentar a venda, o custo não varia, ele continua, e eu diminuir a venda, ele também continua o mesmo, então é considerado um custo fixo. Então, para cada caso, você vai analisar dessa forma. Ok, a gente está falando aqui do resultado. Lembra que resultado, então, da empresa, o objetivo de eu avaliar, de eu calcular o resultado da empresa, é avaliar se essa empresa teve lucro ou prejuízo, né? Então a gente começou, eu tenho aqui a receita de venda, foi o que eu vendi, né? O quanto me deu de receita, né? E receita não é lucro, é o valor da venda, né? O quanto que você vendeu. E aí eu vou diminuir os custos fixos, né, aqueles custos que eu tenho que pagar todo mês, que são fixos, os custos variáveis, né, aqueles custos que eu incorri porque eu fiz essas vendas aqui, né, então eu incorri nesses custos variáveis. Então, quando eu diminuo da receita de venda esses custos, eu chego então no meu lucro. Ou prejuízo, né? Lucro, vou botar aqui barra, prejuízo. Por quê? Porque eu posso ter prejuízo também. Imagina se meus custos aqui foram maior do que as minhas receitas, eu tive prejuízo, eu não tive lucro. Mas esse aqui é o que a gente chama de resultado. Então, qual foi, quando a gente pergunta assim a alguém, né, um empreendedor, qual foi o seu resultado no último ano? É disso aqui que a gente está falando. Ele vai falar, eu tive lucro de tantos reais. Ou ele vai falar, eu tive prejuízo de tantos reais. Isso aqui é o que a gente chama de o resultado da empresa em um determinado período, né? E aí, como eu falei, a gente vai calcular isso à medida que você precisa, né? Então, para o fisco, você calcula isso anualmente, mas gerencialmente, né, para um bom gestor, ele vai querer olhar isso aqui sempre, todo mês, né, para saber como é que foi esse mês, o que está acontecendo, para eu poder corrigir alguns desvios, né? Se, por exemplo, eu tive prejuízo no último mês, eu posso mexer em alguma coisa aqui, reduzir esses custos, tentar aumentar minha receita, tentar reduzir os custos, para que eu, no mês seguinte, eu tenha lucro, para que eu não deixe chegar lá no final do ano, então, e avaliar, poxa, tive prejuízo. E aí eu não posso mais fazer nada, porque... Então, isso aqui é bom a gente estar sempre calculando, gerencialmente falando, né? Se você é um bom gestor, você vai sempre estar calculando isso aqui. E o que acontece? Se você teve lucro, não prejuízo, mas se você teve lucro no final do ano, o que vai acontecer? Você vai
o lucro vai ser, sobrou, né? Então você teve a receita, tirou, pagou os seus custos, você teve então o seu lucro. Esse lucro, ele pode ser então agora distribuído. E como é que ele é distribuído? Normalmente a gente vai distribuir nessas três principais categorias aqui que eu botei. A primeira é investimento. O que é investimento que eu estou falando? Investimento na própria empresa. Pensa, se você está começando um negócio, né? E aí você começa com uma estrutura menor, né? Normalmente quando a gente está começando, a gente começa com uma estrutura menor, e à medida que a gente vai tendo lucro, a gente vai guardando uma parte desse lucro para eu poder investir de novo nesse negócio. Seja lá comprando um equipamento novo que você vai precisar, ou mais um equipamento, se você tem um equipamento lá, por exemplo, se você é uma indústria e tem lá um equipamento, de repente se você vai ver, de acordo com suas vendas, você vai sentir a necessidade de um novo equipamento, talvez o mesmo equipamento, só que mais um, né, mais uma unidade desse equipamento. Ou você vai sentir necessidade de comprar novos equipamentos, outros equipamentos. Ou você sente que você vai ter que investir mais em marketing, então você vai reservar um valor desse lucro aqui, você vai guardar para você reinvestir nesse negócio aqui seu, né? Para que o seu negócio, você possa cada dia melhorar, né? Crescer mais e melhorar o seu negócio, né? E aí, a segunda coisa que a gente, na hora de distribuir esse lucro, ou seja, então eu peguei um pedacinho desse lucro aqui, vou guardar um pedaço para investimento no próprio negócio. A segunda coisa que a gente tem que pensar, na hora de, quando a gente tem um lucro, uma parte desse lucro também eu tenho que guardar, é para reserva. O que é reserva? Que eu quero dizer? Uma reserva de emergência, né? Algumas pessoas chamam reserva de emergência, né? Por que é importante você ter uma reserva? Essa reserva, ela funciona para alguma eventualidade que você não programou, né? Então, por exemplo, eu tinha programado, eu estava programado ter receita de vendas, né? O meu cliente fez vários pedidos, meus clientes, para todo mês, né? Por exemplo, o ano inteiro. Eu tenho clientes para o ano inteiro, então todo mês eu já sei que eu vou ter uma receita de venda. Aí, vamos dizer que no meio do caminho, passou 2, 3 meses, acontece uma situação, o seu cliente lá fale, por exemplo, ou acontece uma eventualidade, né, no seu cliente, e ele liga para você e fala assim, olha, eu vou ter que cancelar aqueles pedidos que eu fiz para você e eu não vou poder seguir com aqueles pedidos, eu não vou comprar mais de você, ou seja, sua receita vai cair drasticamente, né? Se a sua receita cair drasticamente, o que vai acontecer? Os seus custos fixos estão ali. Lembra que os custos variáveis possivelmente vão cair também, nesse exemplo que eu estou dando. Mas, aliás, eles devem cair, né? Se você não vai ter vendas, então você também não vai ter custos variáveis, mas você vai ter custos fixos. E aí o que você vai fazer? Se você não tem dinheiro que veio da receita de vendas, como que você vai pagar os seus custos fixos? Se você não tem uma reserva de emergência, você vai acabar tendo que pegar emprestado dinheiro em banco, e às vezes você vai pegar com juros caros, né, ter que pagar juros, e para poder cobrir esses custos fixos aqui que você tem. Então, sempre que a gente tem lucro, no final do ano, é importante a gente reservar um pedacinho desse lucro, uma parte desse lucro, para uma reserva. Guarda essa reserva numa conta bancária, se possível, até numa conta separada, para você não mexer, e vai constituindo essa reserva. Você não precisa ter um valor grande logo na primeira vez, mas toda vez que você tiver lucro, se você for tirando uma parte e guardando do lucro para reserva, você vai ter uma reserva ali. Mas quanto de reserva, né, que você vai ter? Isso aí depende de cada um, isso é um assunto também para outro vídeo, né? Mas em via de regra, uma coisa importante é você ter pelo menos um tempo de um valor que seja suficiente para você pagar os seus custos fixos
sei lá, 4 ou 6 meses, né, de custos fixos, para você ter uma folga e poder, em caso de ocorrer um caso desse, como eu falei, você ter uma folga para poder cobrir esses custos fixos. Você não vai passar aperto, não vai ter que correr atrás de empréstimos, né? Empréstimos caros de banco, às vezes o empréstimo, toda vez que você precisa de uma coisa rápida, tende a ser mais caro, ou seja, os juros tendem a ser mais altos do que uma coisa mais pensada, né? Então, outra coisa, a reserva é importante, né? A reserva de emergência. A outra coisa, né, que a gente tem que pensar, né, a outra parte desse lucro, mais uma parte desse lucro que você deve reservar e que vai acontecer, é a distribuição para os sócios, né, que a gente chama aqui de dividendos. Dividendos. O que é dividendos? Dividendos nada mais é que distribuir um pedaço de lucros para os sócios. Nada mais justo, não é isso? Afinal, que é a empresa? A empresa, no final, ela tem por objetivo remunerar bem os sócios, não é isso? Por exemplo, por que eu vou montar uma empresa, né, para mim? Porque eu quero ser remunerado. Eu quero prestar um bom serviço para o meu cliente, eu quero, claro, você quer fazer uma diferença na sociedade, você quer pagar, você quer fazer um bom trabalho para o seu cliente, apresentar um bom trabalho, mas você quer também ser remunerado, né? Senão você seria uma instituição de caridade, né? Uma instituição sem fins lucrativos, né? Se você é uma instituição com fins lucrativos, é porque você quer lucro. Por isso que é com fins lucrativos, né? Você quer lucro, né? Você quer receber lucro. Se você é o sócio, né? O dono ou o sócio dessa empresa. Então, nada mais justo também que distribuir dividendos para os donos dessa empresa. Então veja aqui como é interessante, isso aqui é como a gente calcula o resultado, o que a gente faz com o resultado da empresa. Aí você me pergunta, mas se tiver prejuízo, não tiver lucro, tiver só, então, prejuízo, o que eu faço? Não faz, né? Porque se você tem prejuízo, você não tem como distribuir nada. Você está no prejuízo, você tem que correr atrás de melhorar essa continha aqui, ou aumentando as receitas, ou diminuindo os custos, ou os dois, aumentando a receita e diminuindo os custos. Porque aí então você vai sair do prejuízo e entrar para o lucro, né? É o que a gente quer. Mas a gente sempre, a gente tem que entender que isso aqui é distribuído basicamente assim, né? O lucro, quando você tem lucro, você deve distribuir assim. O que acontece muito na prática, principalmente em pequenos negócios, é que o primeiro lucro que aparece, a pessoa vai e pega tudo para ela, né? O empreendedor, né? O dono do negócio, pega tudo para ela, essa parte aqui, ó, dividendos. Esquece que ele tinha que reinvestir uma parte no negócio e que ele deveria ter uma reserva, constituir uma reserva de emergência. Ele fica aqui só pegando tudo. Então, sobrou aqui um valor, ele raspa, né? Raspa o tacho lá e leva tudo para ele como dividendos. O que vai acontecer? Você vai estar sempre zerado, né, na empresa, com caixa zerado, e aí então você não vai poder fazer novos investimentos, né, na empresa, você não vai poder investir na empresa, e também se acontecer alguma eventualidade, né, alguma coisa ruim aqui, né, nessa continha aqui, se minhas receitas caíram, meus custos aumentarem por alguma razão, você não tem reserva para suprir isso aqui. Então, a saúde financeira da empresa fica ruim, né? Então, nunca se deve fazer isso. E por que eu estou falando tanto disso? Porque isso aqui, por incrível que pareça, é muito comum acontecer. A empresa, quando dá algum lucro, a pessoa leva tudo, começa... porque quer trocar de carro, quer ter o carro do ano, quer comprar um apartamento novo, aí a pessoa quer viajar e ela vai pegando todo o lucro porque ela quer realizar os sonhos pessoais dela, que não está errado a gente querer realizar os nossos sonhos pessoais, mas tem que ser com responsabilidade, né? Eu não posso tirar tudo para levar para mim, né? Para pessoa física, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso porque o objetivo aqui nosso é falar
qual o impacto que as contas pessoais, né, nossas finanças pessoais impactam, né, no resultado da empresa, né, impactam na nossa empresa, qual o impacto que ela vai ter. Mas antes eu tinha que falar como que você calcula aqui o resultado para a gente entender melhor. Então, o primeiro impacto que as finanças pessoais têm na empresa começa por aqui. Se não houver responsabilidade na distribuição do lucro da empresa e você pegar tudo para você, né, como dividendos, na forma de dividendos, você pode e possivelmente vai ter uma situação ruim, né? A sua saúde financeira da sua empresa vai ficar ruim. E qualquer eventualidade que acontecer aqui, você pode ficar numa situação bem ruim. Então, responsabilidade aqui, né? A gente está falando aqui sobre finanças pessoais, mas o nosso objetivo aqui no canal, né, é sempre falar sobre empreendedorismo, né, e como ajudar vocês a planejar o negócio de vocês, para vocês poder montar um negócio com responsabilidade, para que esse negócio tenha possibilidade de ter sucesso, né? A gente quer sucesso, que o nosso negócio tenha sucesso, que ele possa crescer de uma forma saudável, né? Então, o objetivo nosso aqui é no negócio, o foco nosso é no negócio, né? Então, antes de planejar o negócio, e aí pensando nessa questão das finanças pessoais, primeira coisa que a gente tem que pensar, separe pessoa jurídica da pessoa física. Eu comecei o vídeo falando sobre isso, mas vale a pena reforçar, né? Não confunda, não faça essa confusão, não misture, né? Se você começar a misturar, e aí aqui eu quero contar uma história para vocês entenderem. Eu uma vez fui atender um cliente presencialmente, né? E esse cliente, a primeira reunião que eu tive com ele começou a relatar que não entendia por que a empresa dele, o caixa dele sempre estava negativo, né? Que ele sempre estava furado, com caixa furado, e sendo que ele vendia muito, ele tinha as vendas dele era considerado assim boas comparado com o concorrente, por exemplo, e ele não via o dinheiro simplesmente acabava. E aí eu falei, você está tirando muito, né, da sua empresa? E ele disse assim, não, eu tiro só, ele botou lá um valor, que era um valor mínimo, porque realmente se ele tirar só aquele valor, não teria por que a empresa estar naquela situação. E aí interessante, eu vou até voltar aqui, quando a gente falou de custo fixo, custo variável, do ponto de vista do empreendedor, do quanto ele retira da empresa, né, a gente vai ter um custo fixo aqui do empreendedor, vou anotar aqui com outra caneta, que é o Prolabore. Deixa eu anotar esse nome aqui, que é importante. A gente falou aqui atrás, a gente falou sobre dividendos, lembra? Então, o dividendo é a distribuição do lucro, a parte, né, que a gente distribui do lucro para os donos da empresa, certo? Aqui, o Prolabore nada mais é do que um salário fixo, é um custo fixo, ele vai entrar no cálculo do resultado, ele vai entrar aqui, ó, lembra, nos custos fixos? Por quê? Da mesma forma que eu pago um salário para os meus funcionários, né? Eu também, se eu trabalho na empresa, eu também tenho direito a um salário, não é mesmo? Eu sou um funcionário da empresa. Então, enquanto funcionário, vamos colocar dessa forma, eu tenho direito a receber um salário. E esse salário é chamado de Prolabore. Então, todo mês eu vou receber esse Prolabore. Esse valor é fixo, é um custo fixo. E aí, nesse exemplo que eu estava dando para vocês, essa pessoa dizia que tirava somente um Prolabore de um valor que era, assim, considerando os números que a gente via naquela empresa, era um valor relativamente baixo, não deveria impactar tanto no resultado, no lucro lá da empresa, né? Então, não parecia ser ele o problema. E aí eu fiquei pensando, será que é isso mesmo, né? Eu falei, preciso olhar mais
a sua empresa, as contas da sua empresa, as suas finanças, para entender melhor o que está acontecendo. E aí a gente começou a olhar e o que estava acontecendo. Duas coisas. Primeira, ele não estava separando pessoa jurídica da pessoa física. O que acontecia? Ele sim recebia aquele valor de prolabore, né, aquele valor que não era muito, como ele havia falado, mas o que acontecia? Ele chegava na empresa e aí, para a moça lá que trabalhava com o financeiro, que pagava as contas, e chegava para ela e dizia, olha, paga aqui minha fatura do cartão de crédito, meu cartão de crédito pessoal, né, com os meus gastos pessoais. E ela pagava, com dinheiro da empresa. Depois ele vinha com o carnê da escola dos filhos, né? E aí chegava, pedia para pagar, a menina ia, pagava também, com dinheiro da empresa. Depois ele tinha um aluguel da casa dele, né, do apartamento dele, ele ia, a moça lá da empresa pagava também com dinheiro da empresa. Ou seja, quando você olhava a lista de despesas, de custos que a empresa tinha, estava tudo misturado. Eu comecei a ver lá que tinha coisas que não condizia com o negócio da empresa. A empresa era uma rede de lojas, né? E aí eu comecei a ver na lista de despesas escola de criança, né? Mensalidade de escola, aluguel de apartamento, financiamento de carro, algumas coisas que não condiziam, né, com a realidade da empresa, do que era realmente a empresa. Então, a primeira coisa que a gente reparou logo de cara, que havia sim um problema de separação de pessoa jurídica da pessoa física nas finanças. Estava tudo misturado. E para ele, aqueles valores que ele estava, aquelas contas que a empresa estava pagando para ele, não era salário, ele não estava retirando, ele achava que aquilo era normal, a empresa tem que pagar para mim, não é isso? Para que eu vou ter um negócio se o negócio não pode pagar para mim as contas da minha casa, né, nas contas que eu preciso? Essa era então a mentalidade dele. À medida que a gente ia avançando nos meses, né, da empresa, a gente ia vendo que as despesas que estavam sendo pagas, as despesas pessoais, né, que estavam sendo pagas com dinheiro da empresa, estava aumentando. Havia um descontrole nas finanças pessoais também dele. Então, quer dizer, a gente foi lá analisar a empresa e viu que o problema estava um pouco antes, né? Não estava na empresa em si, mas o problema estava nele, pessoa física, né? Ele estava primeiro confundindo as coisas, misturando tudo e cada dia mais onerando a empresa com despesas, né, com custo que não era da pessoa jurídica, mas sim da pessoa física. E esse foi um ponto que a gente falou. E aí, quando eu comecei a falar com essa pessoa, né, com esse empreendedor, ele falou, não é possível que eu estou fazendo isso, só pagou uma continha para mim, não foi tanta coisa, não. E aí, o que eu pedi? Eu pedi para a moça que trabalhava fazia os pagamentos, separar numa linha lá no controle financeiro dela, uma linha, e ela chamou de retirada. E ele foi colocando tudo que pagava para ele, ela foi colocando naquele valor ali, naquela linha, né? No final, aquela linha de despesa, ela deu um valor muito alto no mês, que realmente impactava muito no negócio da empresa, no lucro, né? Lembra o lucro da empresa? Impactava muito no lucro da empresa. Então, qual que é o problema? A gente falou aqui, deixa eu voltar aqui, que a gente tem que, para a gente distribuir dividendos, eu preciso ter lucro, né? Se eu tiver prejuízo, eu não distribuo. Mas eu vou ter, sim, o prolabore, que está aqui dentro dos custos fixos. Então, o prolabore, tudo bem, ele vai receber todo mês. Mas os dividendos, eu só posso distribuir quando eu tenho lucro. O que acontece na prática? Muitas pessoas fazem isso. É adiantar a distribuição de dividendos antes de ter lucro. Então, a empresa começou a funcionar e está lá trabalhando, as pessoas, paga essa conta aqui para mim, né? O empreendedor disse, né, como o exemplo que eu dei, pague essa conta aqui para mim, ou me dá um valor X aqui e anota como adiantamento de distribuição de dividendos. Porque aí, quando chegar lá no final do ano, quando a gente for calcular o lucro, eu vou ter um valor a receber de dividendos, você desconta já o valor que eu recebi, como um adiantamento.
Pode acontecer isso? Isso pode ocorrer dentro de uma empresa? Pode. Se você estiver registrando bem, você pode adiantar? Pode. Só qual que é o problema? E era o caso desse exemplo que eu dei para vocês, desse cliente meu. Ele estava adiantando um valor muito maior do que o lucro que ele tinha no final do período. O que acontecia? Quando chegava no final do período, ele viu quanto que ele tinha para receber de dividendos, aí ele descontava os adiantamentos que ele tinha já recebido. Na verdade, ele estava devendo para a empresa. Então, a gente chega no segundo ponto aqui, importante. Controle financeiro pessoal. Aqui. Você precisa controlar suas finanças pessoais. Então, olha só que interessante. A gente foi lá para analisar um problema nas finanças da empresa e acabou vendo que um dos principais problemas que ele tinha era nas finanças pessoais e não nas finanças da pessoa jurídica, da empresa. A gente falou, você precisa controlar as suas finanças pessoais. Como que você faz isso? E aí ele falou, eu não faço controle, eu vou pagando à medida que as coisas vão acontecendo e se ele vê o dinheiro, ele gasta, né? Então ele não tinha controle algum das finanças pessoais dele. O que ia acontecendo? Os gastos dele iam aumentando e, como ele estava misturando a pessoa jurídica com a pessoa física, ele começou a onerar a empresa e gastar todo o caixa da empresa. Então a empresa ficou sem caixa. Então, então a primeira lição que a gente precisa aprender quando a gente está pensando no impacto que as finanças pessoais têm no nosso negócio é então saber que eu preciso separar, não posso mexer, eu não posso misturar essas coisas. Então, se o valor de prolabore, que a gente falou, lembra que prolabore é o salário que você tem se você trabalha na empresa, né? Se você é o empreendedor que trabalha na empresa, e é um custo fixo. Se o prolabore que eu recebo não está sendo suficiente para manter as minhas finanças pessoais, para manter os meus gastos pessoais, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar reduzir gastos pessoais. Né? Então eu preciso aprender a viver com aquele valor de prolabore. Ou, se você quer aumentar o valor de prolabore, você pode aumentar, desde que você não desequilibre a continha que a gente fez aqui. Né? Desde que você não desequilibre essa conta aqui. Se você começar a aumentar muito o custo fixo, é um problema. Lembra que a gente falou? Porque se eu não tiver vendas, os custos fixos vão permanecer o mesmo e o prolabore está aqui dentro do custo fixo. Ou seja, ficar aumentando o custo fixo é um problema, mas pode? Pode, desde que você não comprometa o lucro da sua empresa. Então, você tem que pensar nisso. Reduzir gasto pessoal. Preciso aprender. Isso aqui é muito importante, né? A gente fala muito hoje em dia em liberdade financeira, né, independência financeira, e esse é um tema muito discutido. O que é independência financeira? Né? Antigamente, a gente pensava que independência financeira é você ter muito dinheiro, tanto dinheiro que você não precisasse se preocupar em controlar seus gastos, que você simplesmente ia gastando. Né? Mas, hoje, a gente sabe que isso aqui, esse ponto de vista, não funciona. Por quê? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Isso é da natureza do homem, né? Então, se hoje você vive com um valor X por mês, se você começar a ganhar X ao quadrado, né, 2 vezes X, seus gastos também vão aumentar. Talvez você consiga se controlar no primeiro, segundo mês, mas daqui a pouco você está gastando e gastando. E se você deixar, isso vai ser uma bola de neve, cada vez gastando mais. Então, independência financeira é quando você tem as suas finanças sob controle. Né? Então, eu consigo viver com aquilo que eu ganho e consigo reduzir os meus gastos pessoais a ponto de que o valor que eu ganho é suficiente para me manter, né? Manter minhas finanças pessoais. Né? E aí, tendo esse controle, tendo as suas finanças nas rédeas, né, digamos assim, controladas, e você sempre pensando em reduzir gastos, porque sempre a gente pode reduzir, né? Olhando os gastos que a gente tem, sempre quando você controla também as suas finanças pessoais, você, da mesma forma que a gente calcula lá o lucro das empresas, no controle financeiro pessoal, eu também preciso sempre estar analisando para ver
como está as minhas finanças, né? Como estão, né, as minhas finanças pessoais. Se eu estou aumentando os meus gastos ou não, como é que está isso? E sempre pensando, o que eu posso fazer para reduzir gastos? Se eu tiver essas duas coisas em mente, e sempre controlando perfeitamente isso aqui, eu já vou ter um grande ganho. E aí eu vou ter o quê? Certeza, né? Vou ter certeza do valor que eu preciso, do valor dos meus gastos aqui pessoais, tá? Eu vou ter certeza dos meus gastos pessoais. Lembra daquele cliente que eu falei? Quando você perguntava quanto que ele precisava, a gente perguntava, então, quanto que você precisa? Eu não quero entrar. Ele não queria abrir muito as finanças pessoais dele, que é um direito dele. Então, eu dizia, mas qual o valor, né? Para a gente saber se a empresa é capaz de suportar esse valor que você precisa. Quanto que você precisa? E ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque estava tudo misturado. Então, o que ele achava que vivia com aquele valor de prolabore. Não era verdade. Ele gastava muito mais e onerava muito mais a empresa do que só o valor de prolabore, né? Então, se eu tenho o controle pessoal aqui sobre controle, né? Se eu tenho as finanças sob controle, eu vou ter certeza de quanto eu vou precisar para viver, né? Qual o valor de fato dos meus gastos pessoais. E aí vem a pergunta, né? Que eu até anotei aqui de outra cor. O meu negócio, ele comporta esses gastos pessoais, essas despesas? O que eu quero dizer com isso? Voltando ao início da nossa conversa, nosso quadrinho aqui. Lembra que o objetivo é que você viva, o seu prolabore está aqui dentro. Lembra do prolabore? Vou até anotar aqui nesse quadro. Ó, o prolabore está aqui, nos custos fixos. O objetivo é que você viva com o que você recebe de prolabore. Por quê? Os dividendos, eles vão ser o plus, né? O extra para você. O que você quer fazer a mais. Lembra, a gente falou aqui sobre a gente realizar os nossos sonhos pessoais, né? Ah, eu quero fazer uma viagem interessante, que é uma viagem dos meus sonhos, eu quero, sei lá, comprar um apartamento, o que for novo. Deixa essas coisas para o dividendos. Quando sobra, você vai usar esses dividendos para compor um valor que possa, então, ser o valor para você realizar esses seus sonhos. Mas viva com o que você recebe de prolabore, e que está já computado aqui dentro desses custos fixos, que já está computado, né, já tá previsto dentro dessa continha aqui, para que a empresa me gere lucro. Então, essa que é importante. Quando eu vou analisar, isso aqui eu estou falando de uma empresa que já existe, né? Mas quando eu estou montando um negócio, digamos que eu não tenho ainda em minha empresa, eu quero montar um negócio, né, novo, talvez é o caso da maioria de vocês. Eu vou então analisar e prever, né, fazer uma previsão de resultado, né, da empresa, receitas, custos, né, para chegar e ver quanto que essa empresa pode me dar, qual o potencial de lucro que essa empresa pode me dar, e existem técnicas, né, para a gente calcular isso, são os estudos de viabilidade, né, que a gente já falou em outra ocasião. O que vai acontecer? Se você já, na hora de fazer a sua previsão, você já colocou esse valor de prolabore aqui, então, e você então tem lucro, né? Isso quer dizer então que a minha empresa, ela suporta esse prolabore. Então, se eu aqui tenho certeza que meus gastos pessoais são esses que estão aqui no prolabore, no valor do prolabore, ou seja, esse valor de prolabore é suficiente para os meus gastos pessoais, é suficiente para cobrir meus gastos pessoais, ou seja, eu consigo viver com esse prolabore, e aí dentro da minha previsão da empresa, esse prolabore já está aqui nos custos fixos e a empresa me dá lucro, pode me dar lucro, então sim, essa empresa, esse negócio que eu quero montar é capaz de absorver os meus custos, os meus gastos pessoais, né? Ou seja, ela é capaz de me manter. E isso que é importante você saber. Porque a pior coisa que tem é acontecer esse exemplo que eu dei para vocês, desse cliente que eu falei para vocês.
é você chegar já com a empresa montada, a empresa acontecendo, e você achar que tinha um prolabore que você não tinha certeza, né? Aqui, você não tinha certeza de quanto eram os seus gastos pessoais, você achava que era um valor, como foi o caso daquele cliente que eu falei, e aí você vai ver que não é, que esse prolabore não é suficiente. E aí você começa a influenciar o lucro, né? Você como pessoa física começa a influenciar demais aqui, impactar demais o lucro aqui, impactar negativamente, né, o lucro da sua empresa, levando você para prejuízo. E aí então, prejuízo, se você tem prejuízo, uma coisa é você ter prejuízo esporadicamente ou em algum momento da empresa, principalmente algumas pessoas, algumas empresas, né, alguns negócios têm prejuízo no começo, é comum, é normal, pode ser, desde que ela tenha potencial para ter lucro. Senão, se ela só tem potencial para dar prejuízo, porque os gastos aqui são muito grandes, ou seja, essa empresa não vai resistir no mercado, você vai falir, né? Você não vai permanecer no mercado. Então, esse é o impacto, né? Isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Essa pergunta aqui no final, né? Seu negócio comporta as suas despesas pessoais? Novamente falando, não estou dizendo aqui para você misturar a pessoa física, né? Misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, não é isso? Então, quando eu falo de se comporta lá no prolabore, né? Quando você está analisando, então quando você vai analisar a viabilidade do seu negócio, né, para saber se o seu negócio é viável, se vale a pena ou não montar, uma das coisas que você vai ter que olhar é se a sua empresa é capaz de te sustentar. Se sua empresa, talvez não no começo, mas no futuro, ela vai ser capaz de te sustentar, porque aqui, a partir da resposta para essa pergunta aqui, você vai ter que traçar estratégias para ver como que você vai fazer dentro do seu negócio. Se sua empresa, se na hora de você fazer o cálculo de viabilidade, né, da sua empresa, para ver se ela vai dar lucro ou não num período, né, num determinado período de tempo, e você começar a perceber que no começo, por exemplo, digamos que nos primeiros 6 meses, né, a sua empresa não vai ser capaz de te gerar, você não vai poder retirar prolabore, né, receber prolabore, porque a empresa ainda está começando e tudo mais, você vai ter que pensar como que eu vou sobreviver, como que eu vou viver, né, nesse período inicial do meu negócio. Então, se nos meus cálculos lá no início, a gente está vendo que não vai dar para colocar o prolabore, né? Para a empresa custear o meu prolabore, né? Se não posso ter isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que pensar como que eu vou viver. Então, você vai ter que ter um plano B. Constituir uma reserva emergencial, né? Uma reserva para você sobreviver nesse período que você está tendo prejuízo e não, que a empresa, né, está tendo prejuízo e não lucro, né? Ou você vai pegar emprestado com alguém, ou alguém vai te custear suas despesas até você poder fazer com que seu negócio comece a gerar receita, né, para que ela possa então absorver, né, a sua empresa possa absorver um valor de prolabore que você consiga viver. Então, a pergunta original, inicial, a gente falou como que as finanças pessoais impactam na saúde, né, financeira, né, no sucesso do negócio. Impacta dessa forma. Se eu não tenho controle das minhas finanças pessoais, né, se minhas finanças pessoais é uma bagunça, com certeza você vai ter problema na sua empresa. Então, assim, uma coisa está ligada com a outra. Muitas vezes parece até que a gente está confundindo as coisas, porque a gente está falando de negócios, né, de planejar um negócio, e de repente a gente começa a falar de finanças pessoais. Por quê? Porque isso está intimamente ligado uma coisa com a outra, né? Se eu sou completamente descontrolado nas minhas finanças pessoais, com certeza o meu negócio vai ser impactado. Né, porque na hora do aperto, na hora que você vê que na hora do aperto financeiro pessoal, né, que você tem lá um monte de conta para pagar
e você não tem dinheiro para pagar, o que você vai fazer? Você vai correr lá no cofrinho, né? Na fontezinha lá, que é a sua empresa. Se você vê no caixa da sua empresa recurso, você vai correr lá e começar a pegar adiantamentos de dividendos, né? E aí você pode ter problema, porque se você continuar com essa prática, né, de pegar dinheiro da empresa indiscriminadamente, né, sempre está retirando, além do Prolabore, que você tem direito a receber mensalmente, a sua empresa você vai comprometer o lucro da sua empresa. Possivelmente você pode até chegar a um ponto de ter prejuízo. Fora que a cultura, né, a cultura de controle de finanças, ela precisa estar entranhada na gente, né? Se eu não tenho uma cultura, né, de controlar as minhas finanças pessoais, se a minha forma de lidar com as finanças pessoais é de uma forma descontrolada, é de uma forma sem responsabilidade, possivelmente eu vou levar essa cultura, né, essa forma de pensar para dentro da minha empresa. E aí então eu também vou não vou ter uma gestão eficiente das finanças da minha empresa, né? Algumas pessoas pensam assim, mas eu posso contratar, né? Eu posso contratar um gerente financeiro bom que controle as minhas finanças. Pode, ele pode te ajudar, sim, com certeza. Só que finanças é um assunto que o gestor, que o dono, né, da empresa, ele tem que estar por dentro. Ele tem que saber. Talvez você não precise estar diretamente envolvido na parte a parte do dia a dia, né? A parte do pagar a conta, fazer aquelas coisas, pagar boleto, né, da empresa, você não precisa fazer isso, mas você precisa gerir sim, mesmo que você tenha um gestor, mesmo que você tenha um gerente financeiro que está gerindo as suas contas, as suas finanças, as finanças da sua empresa, você vai precisar sim olhar todo mês, junto com esse seu gerente, ou você mesmo, né, no caso, se você não tem esse gerente financeiro, você sozinho, você tem que olhar como está a saúde financeira da sua empresa e tomar isso nas suas mãos como uma coisa importante que depende, pode comprometer, aliás, ela pode ser uma das causas de grande sucesso para a sua empresa, como pode também ser a causa de derrota, né, para a sua empresa, né, de você acabar falindo porque você não soube gerir bem as finanças da sua empresa. Então, é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Espero que tenha ajudado vocês a tirar essa dúvida, né? De que, será que esse negócio que eu quero montar, ele é suficiente para absorver, né, as despesas, né? Me manter como pessoa física? Aqui estão os pontos que você precisa olhar. Olhe para esses pontos, né? Basicamente aqui. Olhe para esses pontos com carinho. Se você é uma pessoa que está falhando aqui, né, uma pessoa descontrolada, se você é uma pessoa que ainda não montou o seu negócio, né, que não tem um negócio próprio, mas quer montar, mas você é uma pessoa descontrolada financeiramente, como pessoa física, mude sua história. Mexa nisso aqui, olha, não se conforme. Mude com isso aqui, tome nas rédeas as suas finanças, porque com certeza isso vai impactar no seu negócio, né? Tanto podendo ser para bem ou para mal, né? Dependendo de como você está. Se você é uma pessoa controlada, que sabe, tem certeza de quanto ganha, que sabe exatamente, você vai conseguir, então, se preparar, você vai conseguir saber, na hora de calcular a viabilidade do seu negócio, você vai conseguir saber exatamente quanto que você precisa, e aí você vai saber se a empresa é capaz de te sustentar, né? Com o Prolabore que ela pode te oferecer, e também você vai levar essa cultura de controle financeiro que você tem, de controle financeiro pessoal, você vai levar para dentro da sua empresa, e isso vai ser uma das causas de sucesso para a sua empresa, né? Agora, se for o contrário, se você tiver mal aqui, pecando aqui, com certeza isso também vai ser levado para a sua empresa. Então fica atento e com essa dica de hoje.